Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para continuar aquele retrato de mulher. Aqui eu estou trabalhando na pele. Você vai trabalhar mais ou menos como uma maquiagem realmente, colocando os contornos mais escuros e os tons de pele mais claros nas áreas de brilho, nas áreas que você quer enfatizar aquele brilho da pele, tá? Ao redor dos olhos eu continuo com a sombra, tá? Porque ela tem uma sombra escura, meio cinzenta nos olhos, que é da maquiagem. Então eu tenho que salientar isso, tá? Inclusive desenhando o côncavo dos olhos e sempre aplicando e esfumando, feito das outras vezes, tá? Tudo a gente vai aplicar e esfumar com um pincel limpo. E aí eu vou trabalhando aos poucos, porque eu não quero carregar demais. Eu quero trabalhando, percebendo o quanto de maquiagem eu vou botando nesse meu retrato, tá? E aí eu vou trabalhando isso juntamente com a pele. E aí trazendo os contornos dos olhos, porque ela tá com uma maquiagem bem marcada nos olhos, um lápis de olho, e eu tenho que colocar isso. A maquiagem ela tende a modificar um pouquinho as características faciais. Então é possível que fique um pouco diferente do modelo natural por causa da maquiagem. Aqui eu também vou aplicar cílios com um pincel liner bem fininho, bem de forma bem delicada. Eu não vou exagerar no tamanho dos cílios, senão ele vai ficar irreal e vai ficar carregado demais. Eu vou trabalhando fio por fio para dar aquela ideia de que são pelos nos olhos, tá? Aqui, junto do lacrimal, eu vou fazer os pelos mais curtos e do lado de fora do olho, dos dois olhos, os pelos são um pouco mais longos porque eles têm um certo caimento, tá? No centro eles são virados para cima e eles acompanham a curvatura do olho. Continuando aqui com o contorno do rosto, tá? Eu vou trabalhando uma área, saindo para trabalhar em outra, porque se eu permanecer na mesma área, a tinta não tem tempo de secar e aí eu vou começar a tirar a tinta que eu já coloquei. Só que, infelizmente, vocês vão perceber que mesmo trabalhando dessa forma, às vezes não dá tempo da tinta secar completamente. E aí eu tenho que realmente dar o dia por encerrado e partir para esperar a tinta secar, tá? Aqui novamente, tá? Contorno dos lábios. Isso vai fazer com que os meus lábios fiquem mais proeminentes. Porque muitas vezes um erro é você achar que a boca ela é rasa, quando na verdade ela é um pouco proeminente devido ao volume dado pelos dentes e pelas estruturas ósseas. Estruturas essas que com o passar do tempo elas vão perdendo massa e se tornando mais fundas. No entanto, como aqui a minha modelo é jovem, ela tem ainda bastante estrutura óssea segurando a boca e a boca fica bem proeminente. Tá? E aí a gente tem que fazer esse volume ressaltar, bem como a gente tem embaixo da boca, entre a boca e o nariz, a gente tem a sombra do nariz sobre a boca. Então a gente vai ter várias áreas de sombra aí, bem como salientando essas diferentes nuances de proeminência, tá? O nariz ele é bem mais elevado que a boca. Então, assim, a gente, por exemplo, no meio da boca a gente vai ter um vale onde tem correspondência com o septo do nariz. Então, a gente tem que ressaltar isso, essas áreas de brilho e as áreas de sombra, tá? Mas, por exemplo, ao redor dos lábios e acima desse vale a gente tem outra área de brilho, então a gente vai sempre assim fazendo os contrastes, áreas de brilho e áreas de sombra, botando a tinta, né, com diferentes tons e trabalhando os diferentes tons aqui na pele.
Agora eu vou passar para o lado direito da minha figura, né? E começar a trabalhar os contornos lá. Eu não passo esse tom de pele todo na pele de uma vez, como uma maquiagem mesmo, porque a tinta acrílica ela seca muito depressa. Então, se eu fizer isso, eu perco o efeito molhado que eu quero. Eu quero trabalhar com a tinta úmida para fazer essa mistura de tons na própria peça, enquanto ela ainda está molhada. Então eu preciso aplicar essa camada molhada para poder manter úmido, para poder fazer essas transições mais suaves. E por ser acrílica, eu também preciso trabalhar muito depressa nessas transições. Eu não posso me demorar muito. Então, de certa forma, a acrílica ela exige uma certa consciência do pintor do que ele está fazendo. E por isso que muitas vezes ela é meio frustrante para quem está iniciando. Porque ela é ótima para fazer tons chapados, sem muita diferenciação de claro e escuro. Mas quando você quer fazer uma transição suave, ela se torna bem complicada. E aqui eu estou tentando trabalhar em conjunto com isso. De um lado, quando ela se torna muito úmida, fica impossível de trabalhar. De outro, quando ela seca, começa a ficar difícil também. Então, tem que se ter cuidado para não aplicar camadas demais. Aqui eu incorri no erro de aplicar camadas demais e teve um momento em que a tinta começou a sair. Veja que agora, por mais que eu espalhe, a tinta começa a sair e mostrar a camada de baixo, porque eu trabalhei demais, apliquei tinta demais no canto e eu não fiquei satisfeita, e aí ela começou a sair. Mas isso acontece, às vezes no final do dia você está cansado e não consegue mais realizar o trabalho. Então eu tive que realmente deixar de uma forma mais ou menos uniforme para continuar no dia seguinte, ou assim que a tinta secasse, né, por completo nessa parte, para eu poder continuar trabalhando. Essa bochecha aí eu dei por encerrado e deixei para terminar depois, porque foi necessário. É importante lembrar que aqui o processo ele está dividido, tá, em vários vídeos. Muitas vezes o que vocês veem em 20, 30 minutos, primeiro eu adiantei a velocidade para ficar bem menos demorado. Segundo, são sessões de 2 horas, 3 horas. São sessões longas que acaba que no final a pessoa está cansada. Eu reparto para não ficar um vídeo muito longo, mas no final o processo inteiro foi longo. Eu preciso lembrar disso, que muitas vezes o processo de pintura ele é demorado e ele cansa. E às vezes a tinta mesmo está cansada, não é nem o artista, ela não dá mais aquele feedback porque ela está molhada. Tá? E aqui eu vou passar para fazer o queixo, porque na bochecha não dá mais para trabalhar. Então eu vou trabalhando assim, com os claros e escuros ainda, e tentando dar esse volume do queixo. O queixo ele tem o volume mais ou menos no meio, então a área abaixo da boca e a área abaixo do pescoço eu vou escurecendo, enquanto acima do queixo eu vou clareando. E aí eu vou trabalhando para dar mais volume nesse queixo. O queixo é uma área que muitas vezes ele é esquecida do rosto, porque ele não tem tanta, digamos assim, ele não tem tanta diferenciação entre as pessoas, a princípio, porque o formato do queixo vai dizer muito do rosto daquela pessoa, vai distinguir bastante. Quando isso não fica legal, o rosto inteiro desmorona. Um queixo mal feito muitas vezes faz com que o rosto fique esquisito, com que ele fique não natural, tá?
Agora eu vou iniciando o pescoço. O pescoço você tem que lembrar que é um tom mais escuro do que o rosto, porque é uma área de muita sombra, não necessariamente porque ele tem um tom de pele diferente, mas é porque a cabeça faz muita sombra e no caso da minha modelo, o cabelo também faz muita sombra sobre o pescoço. Mas essa sombra não é para ser voltada para o preto, mas sim em tons de pele, então eu vou usando aqui o terra de siena e o sépia para escurecer a minha tinta e trazer esses tons mais escuros de pele. E aí eu vou trabalhando também com áreas de brilho e de sombra, porque nem todas as áreas do pescoço são sombra, tá? Aqui próximo da linha do rosto ele fica mais escuro e próximo aos limites do pescoço também. Mas no meio, principalmente onde a traqueia passa, ele é um pouco mais claro que o restante, porque é uma área de volume, mesmo que a traqueia da mulher não seja tão proeminente quanto a de muitos homens, ela vai ter um certo volume, porque inclusive é a parte do cônico que fica mais à frente, tá? Então você vai ter uma diferença aí nesse local. Então você vai trabalhando essas áreas de sombra e de luz até que a pintura se sobressaia. Então, gente, estamos no final do vídeo, né? Então eu gostaria de pedir para vocês darem um like, serem gentis nos comentários e se inscreverem no nosso canal, que assim o YouTube vai saber que vocês estão gostando dos vídeos e vai começar a sugerir. Até a próxima!